Brasilinas e brasilinos, sabe aquela cena clássica de filme de máfia, tipo Os Sopranos, O Poderoso Chefão, Ozark? Quando o chefão está encurralado, a casa está caindo, os aliados começam a sumir e de repente os próprios caras da organização começam a dizer: calma aí, talvez a gente tenha exagerado. Pois é, bem-vindo ao Supremo Taiaiá Federal, a versão brasileira de Ozark, só que com toga, cafezinho e editorial. Porque, olha que coisa maravilhosa, o mesmo sistema que passou anos tratando o Bolsonaro como se fosse o Darth Vader misturado com o Thanos, agora virou um grupo de WhatsApp da família dizendo: gente, e se a gente for mais humano? Humanitário. O STF descobriu o humanitarismo. É tipo ver o Hannibal Lecter abrindo um restaurante vegano. Vamos entender o roteiro dessa série, porque isso aqui não é política. Isso aqui é o Ozark dirigido pelo pessoal da Praça é Nossa. Você acha? Temporada 1, Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Temporada 2, vamos prender o cara. Temporada 3, aqui não é colônia de férias. Temporada 4, o plot twist. E se a gente mandar ele para casa por razões humanitárias? E o melhor, nos bastidores, ministros próximos a Chandler Clayson estão tentando convencer o próprio Chandler Clayson. Ou seja, os caras criaram um problema e agora estão tentando convencer o roteirista a mudar o final da série. Simpáticos a uma prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Moraes, porém, ainda sinaliza resistência diante da tentativa de Bolsonaro de ter queimado a tornozeleira eletrônica. E teria o apoio de ministros como Carmen Lúcia e Flávio Dino, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eles teriam dúvidas sobre os riscos de uma prisão domiciliar. O principal receio é de que uma mudança de regime seja usada por Bolsonaro para uma eventual fuga do ex-presidente a uma representação diplomática. Isso aqui não é STF. Isso aqui é sala de roteirista de Game of Thrones depois da temporada 8. Não, pera, acho que a gente exagerou um pouco. Ah, jura? E aí vem a justificativa. Agora virou uma questão humanitária. Claro, porque até semana passada, se o Bolsonaro estivesse com febre, eles iam dizer: isso aí é tentativa de golpe térmico. Agora não. Agora o clima mudou. E sabe por quê? Porque apareceu o maior vilão dessa história. Não é o Bolsonaro, não é a direita, não é a narrativa. É o medo. Medo do quê? Do roteiro sair do controle. Porque, vamos falar a verdade aqui, o STF não está preocupado com a saúde do Bolsonaro. Está preocupado com o episódio final. Imagina essa cena. Bolsonaro morre na Papudinha. Pronto. Você não tem mais um ex-presidente preso. Você tem um mártir. Você tem um símbolo. Você tem campanha eleitoral pronta. O cara vira um Ned Stark brasileiro. Só que em vez de acabar a série, começa outra. E aí vem o melhor trecho dessa tragicomédia. Um aliado disse: o Supremo não pode correr o risco de algo que parece inevitável. Traduzindo: gente, isso pode dar muito ruim para nós. E aí começa o pânico institucional. Porque o problema nunca foi justiça. O problema sempre foi controle de dano. E aí entra a parte mais tortuosa disso tudo: a mídia. Ah, a mídia. A mesma mídia que passou anos dizendo que Bolsonaro era praticamente o Coringa, agora tá assim: olha, talvez, só talvez, ele devesse ir para casa. A Globo, falando que se não der domiciliar, pode parecer vingança. A situação de saúde do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem visto, está muito delicada. São dias já internado, agora com uma perspectiva de melhora, mas como a gente ouviu, inclusive o médico falando ainda, inspira muito cuidado sim. Essa questão da broncoaspiração, ela tende a piorar com ele continuando na cela. Pelo ambiente da cela em si, o Valdo bem colocou, pelo fato de que ali ele não tem nenhum cuidador, fica sozinho, portanto demora mais tempo até que isso possa ser percebido, então ele estaria mais seguro do ponto de vista médico, melhor cuidado e num ambiente melhor para a saúde dele na prisão domiciliar. Acho que a essa altura não tem muita dúvida quanto a isso. A gente tem o precedente do ex-presidente Collor, que conseguiu a prisão domiciliar por motivos de saúde numa situação que não estava nem próximo
daquilo que o Bolsonaro vem enfrentando. É um fato, podemos discutir se ele deveria ser assim ou não, mas ex-presidentes no nosso país têm um tratamento diferenciado. Olha as condições de encarceramento a que o Lula foi submetido, muito diferentes do resto da população. Olhem as condições a que o ex-presidente Collor foi submetido e depois a rápida transferência para a prisão domiciliar por motivos de saúde. Para o ex-presidente Bolsonaro, deve ser dado o mesmo tratamento. Não fazer isso a esta altura começa a parecer muito mais uma questão de vingança do que uma questão realmente de execução penal nos mais estritos moldes da justiça no Brasil. É claro, ele... Parecer, meu amigo, isso aí já não parece vingança faz tempo. Isso aí já tá no nível Kill Bill volume 3. E o comentarista lá suando frio. É uma questão humanitária. Claro que é. Agora é. Antes era o quê? CrossFit penal? Porque há um ano, se o Bolsonaro tivesse em coma, os caras iam colocar um respirador e dizer: Ele ainda representa risco à democracia. agora não. Agora virou paciente. Agora virou delicado. Agora virou precisa de cuidados. Mudança de roteiro mais rápida que personagem de novela da Globo trocando de lado. E por que essa mudança? Porque entrou um novo personagem na história. O banco. Aí o roteiro começou a ficar meio complicado. Porque quando começa a aparecer conexão estranha, mensagem vazada, nome de ministro, família, contrato, 129 milhões de reais, aí o clima muda. É tipo o filme policial quando o detetive percebe que o vilão está dentro da própria polícia. E aí, surpresa, o discurso muda e entra Michele Bolsonaro, entra Tarcísio de Freitas, entra Flávio Bolsonaro, entra advogado, entra todo mundo. E Chanderleia começa a receber visita igual chefe de facção em série da HBO. E aí você vê a divisão. Tem ministro a favor, tem ministro contra, tem ministro em cima do muro. Ou seja, o STF virou BBB. Hoje no paredão, prisão domiciliar de Bolsonaro. Vote agora! E o público assistindo, com pipoca e print. Agora, vamos falar da parte mais absurda. Comparação com o Collor. Collor. O cara foi condenado por corrupção, teve domiciliar, por idade e saúde. E agora dizem, Bolsonaro está em situação pior. Então eu acho que se você faz uma comparação com Collor está em prisão domiciliar, acho que Bolsonaro deveria ter o mesmo direito, exatamente por conta, Colombo, do estado de saúde dele, que é um estado de saúde bem mais delicado e tem demonstrado piora durante o período em que ele está preso. E mais uma vez pontuando, esse é um debate tão somente objetivo, técnico, com o que está na lei. Inclusive, o Colombo, a decisão de Moraes aqui para frente desse último pedido também vai ter que levar em conta isso, não política e sim o que está na lei. Ou seja, até dentro do próprio sistema o padrão está escancarado. Mas aí vem o melhor. Os jornais dizem, não está em questão a condenação. Ah, claro que não! Porque se entrar nisso, o roteiro inteiro desmorona. É tipo aquele filme ruim que você não pode pensar muito. Senão, percebe que nada faz sentido no roteiro. Não pensa, só aceita. Só que agora nem eles conseguem mais sustentar o personagem. Porque até o Estadão, que sempre foi aquele tio sério da família, tá assim, talvez seja a hora de mandar ele para casa. E aí vem a frase final deles. Para mostrar que a punição está submetida à lei e não à vingança. Amigo, se você precisa explicar que não é vingança, já deu ruim. Isso é tipo alguém dizer... Relaxa, eu não sou ciumento. É exatamente aí que você sabe que é. E no fundo, todo mundo sabe. Sabe que passou do limite faz tempo. Sabe que exagerou. Sabe que o roteiro foi longe demais. E agora estão tentando fazer aquele final clássico. Tipo Breaking Bad, quando tudo desmorona e o cara tenta dar um final digno para a história. Só que tem um problema. Não dá para fingir que foi justiça, quando o público inteiro viu o roteiro sendo escrito ao vivo. E aí chegamos ao ponto central. Isso nunca foi só sobre prender, sempre foi sobre eliminar. E agora o medo não é mais do Bolsonaro, é do que acontece se ele sair de cena do jeito errado. Porque aí, meu amiguinho, não tem narrativa que segure.
No fim das contas, o STF virou aquele chefão de série que passa a temporada inteira tentando matar o protagonista. E agora, no último episódio, está desesperado tentando manter ele vivo, porque percebeu, tarde demais, que matar o personagem principal acaba com a série. No fim das contas, Brasília virou Fargo, um bando de gente achando que era um plano genial, até perceber que deixaram o cara mais instável da história sozinho com o refém. E agora estão torcendo para ele não resolver simplificar o roteiro.